Fala pessoal, beleza? Vamos aqui começar então o nosso estudo de geometria sólida. Quando a gente pega um objeto sólido, pega por exemplo uma caixa de sapato, pega aí por exemplo uma garrafinha de água, tudo que tem volume e profundidade, a gente chama de objeto sólido. Todos eles são compostos de figuras planas, figuras que estão no plano e esses planos começam a se comunicar e formar uma figura sólida. Então vamos relembrar aqui no plano, que no plano é o espaço que a gente pode fazer certos desenhos, certas retas e certos pontos, que é o de interessante para a gente. Pontos ou retas que estão no mesmo plano, desenhadas aqui, todas no mesmo plano, todas na mesma folha de papel, são retas que a gente chama de coplanares, fazem parte todas do mesmo plano. Só que eu posso traçar retas aqui que não fazem parte desse plano e extrapolam um plano, saem para fora aqui. Essa reta a gente chama de reta reversa. Se eu pego dois planos aqui e traço pontos num plano, por exemplo, pego esses 4 pontos aqui e projeto uma sombra em outro plano, que está paralelo a ela, e se essa sombra que eu projetar aqui for exatamente embaixo, for exatamente 90 graus, a gente chama que esses pontos aqui são projeções ortogonais aos pontos de cima. Projeção, que é como se fosse essa sombra, você está projetando aqui embaixo. Ortogonal, porque literalmente porque é 90 graus, porque está sendo ali perpendicular. É uma sombra bem embaixo mesmo. Eu poderia fazer aqui projeções que não sejam ortogonais. Por exemplo, eu pego esse ponto aqui, mais para cá, e faço a projeção dele inclinada para cá. A projeção dele, a sombra dele está para cá. Só que como esse ponto, a projeção dele está mais afastado, mais longe, está com uma angulação meio que oblíqua, então não está literalmente embaixo, está mais longe, coisa assim. É como se fosse uma sombra torta aqui. Agora, se eu faço uma sombra literalmente embaixo dela, no outro plano, então é uma projeção ortogonal. Projeções ortogonais são interessantes porque se a gente liga os pontos às suas projeções, dessa forma que está aqui, a gente consegue construir figuras. Poderíamos ligar essas suas projeções e formar outro tipo de figura, né? Mas formam-se figuras. Essas ligações desses pontos, entre um ponto e sua projeção, são ligadas por retas aí reversas, por exemplo, que estão extrapolando do plano. Então a gente começa a construir figuras sólidas com noções do plano e com ferramentas do plano. Então a gente vê aqui que é possível e na verdade se constrói ou se pensa em figuras sólidas a partir de figuras que estão no plano. Pensa aqui que você tem dois planos que estão se cruzando. Aqui esses planos estavam paralelos um com o outro, não se cortavam, não se encontram nunca. Mas esses dois planos estão se encontrando em um ponto ou em vários pontos. E esses vários pontos aqui a gente pode chamar que eles são planos concorrentes, que é uma reta aqui concorrente que faz com que há o toque ou há essa interseção entre esses dois planos. É como se eu tivesse mais ou menos assim, numa folha de papel, um plano que seria o plano amarelo aqui e o plano azul, que eu meio que cortei aqui, eles estariam se cortando aqui, estariam se interceptando. Vou tentar fazer algo do tipo assim, um está dentro do outro. Então eles se cruzam aqui em um certo ponto, ou em vários pontos, ou nessa reta aqui concorrente. Beleza? A noção do plano é uma noção filosófica. O plano ele é meio que infinito. Então, os planos ele continua para cima, continua aqui extenso, vai para os lados. Só que não é interessante algo para a gente infinito. A gente vai delimitar esse plano, a gente vai pegar apenas um pedaço dele. Para começar, a gente pega o semiplano. O semiplano seria metade dele. Então, em vez de eu pegar um plano completo assim, do azul, eu pego apenas a metade dele aqui para cima. Em vez de eu pegar o amarelo completo aqui, eu pego apenas a metade dele. Eu posso representar por esse aqui. Então, quando eu ligo os dois aqui, ou faço eles se cruzarem assim, eles podem se cruzar e formar ângulos entre si do jeito que eu quiser. Então, eles podem se encontrar desse jeito, porque eles estão em planos de formas diferentes, né? Porque um está para cá, outro está para cima, eu posso fazer com que eles angulem desse jeito que eu quiser. Caso eles tenham exatamente 180 graus de angulação entre eles, eles voltam a ser o mesmo plano. Eles são meio que assim, paralelos entre eles, né? São coplanares, acaba que está tudo igual. Mas o mais interessante é que eu pegue esses planos e façam... Vou fazer aqui, né? Mais fácil. Vamos supor que eles estão unidos assim. Pega esses planos e faça com que eles tenham ângulos entre eles. Quando eu tenho dois semiplanos unidos aqui,
algo do tipo assim, ó. Pensa que aqui é um plano e aqui é outro plano, eles estão com angulação entre eles. Quando eu tenho dois semiplanos unidos, a gente fala que a gente tem um diedro. Meio que a gente dá um nome para as coisas e fala com que esse plano aqui, e mais ainda, esse plano que esteja limitado, porque o plano pode ser infinito, mas esse plano que esteja limitado, ou seja, um pedaço dele, a gente mais ou menos chama de diedro, e esse outro plano também, forçando a barra, tá? A gente chama de diedro também. Então, como eu tenho dois planos aqui conectados, a gente chama eles de diedro. Esse diedro, então, ele começa a receber algumas características, alguns nomes. São dois semiplanos aqui. E esse pedaço, ou seja, essa medida aqui, desse diedro, a gente pode chamar de aresta do diedro. Então, o lado aqui, a gente chama de aresta. É o nome que a gente dá. A aresta do diedro. O ângulo que a gente faz entre eles é o ângulo de diedro ou a próprio diedro, aí tem uns nomezinhos para isso, mas ângulo diedro também é o suficiente, que vai determinar mais ou menos como é que vai ser essa figura, que a gente pode pensar que é essa abertura aqui. Beleza? Então o diedro é algo simples que a gente vê ali, e vamos complicar mais ainda. Então vamos lá, pessoal, se eu pegar três planos, eu posso construir agora o que a gente chama de triedro. Esses três planos eles vão estar conectados no vértice. Eles são ligados ali no mesmo ponto em comum através do vértice. Esses planos podem ter a figura, formato que eu quiser. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma pirâmide e que eu tenho aqui planos, três planos, no formato aqui de um triângulo. Então, todos estão se encontrando aqui no vértice. A gente fala que já que eles estão se encontrando no mesmo ponto, eles são adjacentes entre si. Esses planos são adjacentes entre eles porque são uns seguidos do outro, esse, desse e desse, porém, como principal característica, ligados no mesmo vértice. Então, se eu giro assim, esse plano e esse plano são adjacentes a esse vértice aqui, são adjacentes entre si porque eles estão ligados nesse vértice. E por aí vai. Então, triedros são três planos ligados. Se eu pego um mais específico é quando eu tenho três planos ligados entre si, formando 90 graus entre si. O que é muito bom, porque a gente tem, por exemplo, o quarto, uma parede, a caixa de sapato, que é o mais comum, que é um plano cartesiano, em que a gente tem o eixo Y, o eixo X e o eixo Z incrustado. Deixa eu mostrar assim que é mais fácil. A gente tem aqui, por exemplo, aqui uma caixinha, que eu tenho aqui um triedro. Eu tenho esse plano, um plano, segundo plano e o terceiro plano aqui embaixo. Esses três planos estão se encontrando, por exemplo, nesse vértice aqui, nesse vértice aqui, nesse vértice. E esses planos aqui, eles estão fazendo um ângulo de 90 graus entre si. Esse plano está fazendo 90 graus com esse plano está fazendo 90 graus com esse plano e por aí vai. Então, você tem um triedro retângulo, que é muito bom, que é extremamente bom para a gente, que é extremamente útil. Então, as figuras que a gente vai formando vão ser principalmente figuras de triedros, que vão ter três planos entre si ligados pelo vértice. Pode ser mais também, tá? Mas é principalmente que sejam retangulares. Façam 90 graus entre si porque é algo bonito. Mas não necessariamente, porque a gente tem aqui, por exemplo, na pirâmide aqui, um triedro nessa ponta aqui, e que não faz 90 graus entre si no plano. Esse plano com esse plano, eles não são retinhos entre si. Eles têm uma angulação entre eles. Eles têm um ângulo de diedro entre eles que não é 90 graus. Esses ângulos desses diedros, eles sempre vão ser menores que 360 graus. O que a gente vai fazer aqui nos poliedros. Os poliedros são as generalizações, figuras bizarras que a gente pode ter, tipo como se fosse uma bola de futebol, não bola, uma bola de futebol. Sabe aqueles gominhos das bolas que a gente tem assim? Por exemplo, normalmente uma bola tem essas figuras pentagonais. A gente pode pensar que eu tenho uma bola de futebol, porém não esférica desse jeito, todas lapidadas, quase como se fosse um diamante ou coisa assim, só que saindo delas mais de três planos. Por exemplo, nessa parte do diamante aqui, está saindo um plano para cá
um plano para baixo, um plano para um lado e outro plano para o outro. É meio que está cada um para cada direção. Então, esse plano aqui, esse exemplo aqui é um poliedro de 4 edros, né? Porque eu tenho 4 planos saindo desse vértice aqui. E eu posso construir várias figuras saindo com vários planos, com vários ângulos entre si, um para cada canto assim, né? Só que a soma desses planos aqui, dos ângulos que eles estão inclinados entre eles, sempre é menor que 360 graus, tá? Poliedros podem ter os formatos que eles quiserem, de acordo com seus lados, obedecendo às suas regras. Só que a gente vai mexer com os poliedros que sejam mais bonitinhos, que sejam mais fáceis para a gente, mais interessantes, principalmente que sejam mais triedros, que tenham ali ângulo de 90 graus. E é o que a gente vai chamar os mais bonitos, vamos dizer assim, a gente vai chamar os que obedecem à relação de Euler. A relação de Euler fala que se você pegar a quantidade de vértices de um poliedro, somar com a quantidade de faces, isso tem que ser igual à quantidade de arestas que você tem mais 2. É uma relação matemática bem simples. Cada pontinho aqui, então, do nosso poliedro, vamos falar assim, da nossa figura geométrica, que vai ficar mais fácil. Cada ponto de encontro entre esses planos, ou seja, cada vértice aqui, cada face seria esses semiplanos colocados entre si, delimitados, mas vamos colocar assim, essas figuras planas ali, que normalmente são figuras que a gente conhece, são figuras ali triângulo, retângulo, hexágono, pentágono, são figuras conhecidas, que são contidas nesse plano. Então são as faces e arestas são as medidas que delimitam esse plano, ou a distância, o tamanho, o lado dessas figuras que a gente vai fazendo aqui. Então, se você tem uma figura geométrica e ela obedece a essa relação numericamente, então ela é uma figura que a gente chama de figura euleriana ou obedece à relação de Euler. São figuras mais bonitas para a gente, figuras que a gente vai querer mexer mais. Então, para você pegar, por exemplo, essa figura aqui, que é a nossa caixa de sapato, por enquanto, pega a quantidade de vértices que você tem, quantidade de pontinhos. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 vértices. Soma com a quantidade de faces, que é a quantidade de figuras do lado. Você tem uma para cá, 2 para trás, uma para frente, outra para trás, 4, 5 em cima, 5 embaixo. 6 embaixo, né? 6 faces. Arestas, então, agora são os lados. Você tem 1, 2, 3, 4. Pega de trás. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Então é 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui são 12, mais o 2 que faz parte da relação. Então aqui dá 14 e aqui também dá 14. Então, como essa figura ela obedece à relação de Euler, ela é uma figura euleriana, que normalmente são as bonitas. Se eu tivesse uma outra aqui um pouquinho mais torta, um pouquinho mais estranha e tudo mais, não estabeleceria essa relação. Poderia encontrar tipo 12 igual a 14. Então não estabelece a relação de Euler, então provavelmente não vai ser uma figura bonita para a gente. A gente vai então trabalhar com os poliedros eulerianos, que obedecem essas relações para ficar assim, lindão, mais legal. Por exemplo, a gente tem aqui, vamos lá pegar a pirâmide de Quéops, pirâmide egípcia lá. A gente tem uma pirâmide que a gente chama de base quadrangular. Pega a quantidade de vértices aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Quantidade de faces. Você tem uma face, outra face, outra face, outra face. E a face aqui da frente. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Pega as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 2. 10 igual a 10. Figura euleriana. Agora, tem que ter vértice para a gente poder fazer essa figura. A gente vai ver que quando a gente tem aqui um cilindro, que é uma figura geométrica que tem profundidade, o cilindro não tem vértice. Então, nem aresta. Então, nem faz sentido relacionar isso com um poliedro euleriano. São figuras com curvas, tá? Mas esse aqui é um outro papo, lá para frente. Figuras bonitinhas que possuem vértices entre esses planos aqui, a gente vai usar relações eulerianas, a gente vai se atentar a essas figuras mais bonitas, que são mais fáceis de calcular. Tranquilo? Então, as noções gerais de poliedro são essas aqui, que a gente precisa ter, pensando na ideia dos planos. Esses nomezinhos, às vezes o Enem dá uma cobrada nessa parte teórica, dessas retas recorrentes e retas reversas,
dos planos ali, das projeções ortogonais. Projeção ortogonal é algo que faz 90 graus. Os planos se cortando, semiplanos, vai chamar de face ou de edros. O edro, na verdade, a gente associa mais o ângulo entre esses planos. E a gente tem ali principalmente os triedros, que a gente vai mais usar, que são 3 planos que se conectam assim, principalmente aqueles que fazem 90 graus, são muito interessantes, mas não necessariamente. Adjacente, então, são quando esses planos estão ligados ao mesmo vértice. Então, eu tenho um vértice aqui, eu tenho esse plano e o plano do chão ligados no mesmo vértice, então esses planos são adjacentes entre si. Chegamos na relação de Euler, que vão deixar poliedros aqui bonitinhos para a gente fazer. Todo desenho que a gente for fazer aqui no quadro é um desenho de uma perspectiva de uma figura tridimensional. É uma perspectiva, porque eu não consigo desenhar uma figura tridimensional num plano bidimensional. Então é só uma noção de realidade e tudo mais para dar uma projeção ali, né? Para dar uma representação. Mas nunca vai ser perfeito porque eu não consigo desenhar 3 dimensões em algo que é 2. É muito limitado. Porém, já é o suficiente para a gente chegar. Mesmo se você tivesse aqui um recurso 3D, que a gente fala assim, né? Uma computação gráfica 3D, você ainda está enxergando o mundo em 2 dimensões, porque está na tela do seu computador, está na tela ali da TV. A não ser que você vá para um cinema em que você faz um truque de luz lá e isso saia da tela, mais ou menos, e tem uma noção 3D, uma noção espacial, que é tentar roubar mais para dentro dos seus olhos, que a gente fala aí do cinema 3D, que dá essa noção de profundidade. Mas ainda assim é uma forma de roubar, mexer com a luz e mexer ali com a angulação, mexer ali com principalmente o seu cérebro para dar essa noção de profundidade. Mas ainda assim, se você for olhar para a tela lá do cinema, ainda é uma de 2 dimensões, por isso não é perfeito. Para você ver algo 3D, um filme 3D, você tem que estar presenciando o filme acontecendo. Então, as únicas pessoas que veem realmente, de fato, 3D o filme acontecer é quem está gravando, é quem está atuando. Que aí você tem todas as dimensões ali. E não existe mais que 3D, tá? Não existe lá 4D, 5D, 6D, 8D, coisa da Disney, sei lá o quê. Aquilo ali é só invenção de moda. Em termos de dimensões do espaço, são apenas 3 dimensões. Existem ali as dimensões físicas, tá tentando forçar uma 4ª dimensão, que seria o tempo ali. Mas é papo para física. Em termos de espaço, de geometria, são só 3 dimensões. O limite, sempre representaremos 3 dimensões em 2 dimensões, por isso limitado, por isso você tem que forçar seu cérebro, por isso que eu preciso dessa imaginação. Beleza então? Então a gente vai ficar um tempinho legal mexendo com toda a geometria, vamos voltar também para a geometria analítica, porque a gente não pode perder isso também. Mas a gente vai ver geometria sólida, cálculos em continhas e é gostoso, é bom, tá? Então, fechou, é nóis.